Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Profeta Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Aleluia. Profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 em diante. Já quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra nessa noite. Glória a Deus. Ezequiel 33, versículo 7 em diante. Aleluia. Amém, queridos? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, disse à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, ou na morte do pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. O Senhor ministrou um tema no meu coração sobre essa palavra. E o tema é: Deus não tem prazer na morte do pecador. Eu gostaria que você falasse essa palavra para quem está do seu lado. Fala assim: Deus não tem prazer na morte do pecador. Aleluia, glória a Deus. O contexto histórico do livro do profeta Ezequiel, amados, as 10 tribos de Israel, ou seja, o reino do norte, já estavam dispersas. E já haviam sido levados cativo pelos assírios. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, era de família sacerdotal de Jerusalém. E ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com a primeira parte que lá já estava. E quando a gente começa a ler o livro do profeta Ezequiel, a gente vê, né, que ele se estabelece ali, junto ao rio Quebar. E ali Deus começa a dar visões e revelações ao profeta Ezequiel. E ainda Jerusalém não havia sido totalmente destruída. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, ainda não tinham sido levadas ao cativeiro de Babilônia. Então ainda havia uma esperança de que aquele povo se arrependesse e não passasse por aquela prova de 70 anos de cativeiro. E o escritor de Crônicas diz lá no capítulo 36, versículo 16: eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam suas palavras e escarneciam de seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo,
que não houve mais remédio. A intenção de Deus, o desejo de Deus, sempre foi atrair o nosso coração para Ele. Esse é o desejo do nosso Pai, nos trazer para perto dEle. E por muitas vezes, ou por alguns processos que passamos, muitas vezes nos distanciamos da sua presença. Então, quando a gente começa a ler todos os livros dos profetas, a gente vê a tentativa de Deus de chamar o povo ao arrependimento, chamar eles para perto. Mas diz aqui o escritor de Crônicas que chegou um ponto que o povo não se arrependeu e a ira de Deus veio sobre eles. E não houve mais remédio, ou seja, veio o tratamento de Deus para a vida deles. E nos nossos dias não é diferente, meus irmãos. Não é diferente nos dias atuais. Deus, Ele tem chamado a nossa atenção de muitas maneiras, para nos trazer para perto dEle, para que a gente viva uma intimidade maior com Ele. E muitas vezes não é o que acontece no nosso dia a dia, sim ou não? Nós estamos vivendo dias de muita opressão, igreja. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido muita opressão nos últimos dias. Está cada dia mais complicado. Por quê? Porque a vinda de Jesus se aproxima. Então Satanás e seus demônios, eles vão fazer de tudo para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar da presença de Deus. Mas o interessante aqui, queridos, porque quando o profeta começa a escrever aqui o capítulo 33, há duas coisas, dois assuntos principais aqui nesse capítulo. O primeiro é sobre o atalaia, sobre o ofício do verdadeiro profeta. E o segundo é o chamado ao arrependimento. Quem era o atalaia na época de Ezequiel? Era aquele que ficava na torre de vigia. Era o chamado sentinela da cidade. Ele ficava em um lugar de destaque, ele ficava em um lugar alto. E qual era a sua função? Observar. Prestar atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. E quando ele avistava um sinal de perigo, ele tocava a trombeta. E ele avisava a cidade. Eita glória! Eu já sinto aqui o Senhor movendo aqui. Quando o atalaia tocava a trombeta, todo mundo ficava de prontidão, porque sabia que o inimigo ia atacar. Aleluia! E Deus nos chamou por atalaia. Nós somos a atalaia de Deus. Nós somos a sentinela de Deus. Nós somos aquele que vê o perigo chegando e tocamos a trombeta para avisar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora você imagina uma pessoa que está na torre de vigia e ela dorme, e ela cochila. E o inimigo vem e começa a agir sorrateiramente. E no culto da família, como hoje, nós temos aqui, quantos atalaias nós temos aqui? Deixa eu ver. Tem bastante atalaia. Tem gente que não entendeu. O atalaia é aquele que toca a trombeta. É aquele que avisa de um perigo iminente, de um perigo que está chegando. Quantos pais de família temos aqui nessa noite que precisa tocar a trombeta dentro da sua casa e dizer: olha, não vá por esse caminho, porque este caminho é um caminho de morte. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E quando Deus fala, dá essa mensagem para Ezequiel, Ele fala assim: olha Ezequiel, se eu falar para você avisar o ímpio, avisar o pecador, você avisar e ele não se arrepender, ó, problema dele, você está livre do sangue dele. Agora, se eu te der um aviso, se eu te der um recado para alguém, e você não entregar, e você não passar esse aviso, você não der essa alerta, eu vou requerer das suas mãos o sangue dessa pessoa. Então nós vemos aqui que há uma responsabilidade de nós como igreja hoje. Como que nós estamos avisando? Como que nós estamos tocando a trombeta hoje?
para avisar aquele que ainda não se achegou ao Senhor. E é interessante aqui, porque quando Ezequiel fala aqui do ímpio, o ímpio não é só aquele que está lá fora, só aquele que não serve a Deus. O ímpio é aquele que está dentro da casa de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Esse também é chamado de ímpio. Ímpio vem da palavra impiedade. Aleluia. Porque não basta estar dentro de uma igreja, precisa realmente se converter ao Senhor, precisa realmente nascer de novo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E durante essa semana, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava muito ao meu coração. E este versículo, o versículo 11 do capítulo 33, ele revela o coração de Deus. Ele revela o coração do nosso Pai. Porque ele diz assim, olha, Ezequiel fala para esse povo, que eu não tenho prazer na morte do pecador. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não me alegro quando eu vejo alguém morto espiritual. É isso que o Senhor está falando. Aqui o Senhor não está falando de morte física, Ele está falando de morte espiritual. Mesmo porque a Bíblia diz lá no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quando um justo morre, quando uma pessoa morre e está na presença de Deus, o Senhor tem prazer em receber. O Senhor sente prazer. O Senhor está dizendo que Ele não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer que alguém morra no pecado. É isso que Ele está falando nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E o que é morte espiritual? Foi lido aqui no início, Romanos 8:31, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem a angústia, nem o sofrimento, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Só existe uma coisa que nos separa dele, e se chama pecado. Então, morte espiritual é quando nós estamos em pecado, e o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que, no versículo 1 ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas aí no versículo 2 ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e não permite que Ele vos ouça. Então a morte espiritual é quando nós estamos em pecado, não confessamos esse pecado, nos acostumamos com ele, né? O pecadinho de estimação, por assim dizer, né? E aí a morte espiritual chega na nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Abra comigo lá na carta de Tiago, por favor. Carta de Tiago, versículo 1. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que é a morte espiritual. Tiago 1, 12 a 15. Quem achou? Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído ou engodado pela sua própria concupiscência ou seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então todos nós somos tentados pelo diabo 24 horas. Até mesmo quando estamos dormindo, Satanás está ao nosso derredor. E ele é o nosso tentador, é ele que nos tenta. E Tiago está dizendo aqui: bem-aventurado o varão, a varoa, que suporta a tentação, que não sucumbe à tentação. Aleluia. Por quê? Porque vai ser aprovado por Deus e receberá a coroa da vida. Que sentido tem para um cristão passar a vida inteira dentro da igreja e no final, meu irmão, minha irmã, perder a coroa da vida? É como correr uma carreira em vão. Então quando o Tiago está dizendo aqui, como que acontece? Primeiro, eu sou tentado. Se eu não resistir à tentação, olha aqui o que diz no versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, quando eu peco, quando eu cedo à tentação, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Nós estamos falando de morte espiritual. Aleluia. Então não é do dia para a noite que essa morte espiritual se instala na vida de alguém. É todo um processo. É todo um trabalho de vigilância que precisa ter diariamente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E como vencer a morte espiritual? Romanos capítulo 8, versículo 12. Quero ler com você também. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, como vencer a morte espiritual? É sendo guiado pelo Espírito, é sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Como que eu faço isso, missionária? Orando, jejuando, está debaixo da obediência. É isso que vai nos aproximando de Deus, é isso que vai nos fortalecendo em Deus. Aleluia. Quando há uma convocação de oração na igreja, nós precisamos estar com os ouvidos atentos, porque nessa convocação Deus pode levantar a tua vida. Nessa convocação de orar junto, de estar junto, de clamar ao Senhor junto, é isso que vai nos fortalecer na presença do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós estamos sozinhos. Quem sabe da nossa família nem todos servem a Jesus. Então nós precisamos estar perto de quem busca Deus, de quem anda com Deus, de quem está na presença dEle. Aleluia. Eu me lembro quando eu me converti há 20 anos atrás. Eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha família. Depois de sair do convento de freiras, eu fui a primeira a levantar a mão e reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. E nessa época eu sofri muita perseguição da minha família por conta do catolicismo, da idolatria que eles praticam, muitos até hoje. Então eu tinha muita necessidade, irmãos, de estar com pessoas que buscavam a presença do Senhor em oração. Aonde falava que tinha oração, eu estava lá. O meu maior desejo quando eu aceitei Jesus era falar em mistério com Deus, era ser cheia do Espírito Santo. Então eu descia na madrugada, 7 madrugada, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo, Senhor, eu quero falar em línguas estranhas. Até que um dia o Senhor me visitou na madrugada e eu fui cheia do Espírito Santo. Alabacalabassuri calabaia.
Sabe, irmãos, tem horas que eu olho assim para a igreja de hoje e eu não vejo tanta garra em buscar os dons espirituais. Eu não vejo tanta garra, tanto desejo em ser cheio do Espírito Santo. O Senhor está falando nessa noite, é noite de despertar. É noite de buscar mais a minha presença, de não se conformar apenas com o que já tem. Mas se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você ainda não fala em mistério com Deus, o Senhor está te convidando para essa semana ser uma semana diferente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Morte espiritual, irmãos, ela pode chegar na vida de qualquer pessoa. Pode chegar na vida de um pastor, de um missionário, de um obreiro, pode chegar na vida de qualquer pessoa. Aleluia. Então nós precisamos muitas vezes identificar na nossa vida o que tem causado morte espiritual, o que tem me esfriado na oração, o que tem me esfriado na leitura da palavra, por exemplo. Quem sabe o nosso foco está mais nas coisas materiais. Quem sabe está uma correria do dia a dia, mas não se tem tempo para a oração, para a leitura da palavra. Então isso é muito complicado, irmãos. Como que ela se instala na nossa vida, essa morte? De repente pode ser um vício. Alguém que tem um vício de cigarro, de bebida, eu não sei, de pornografia, e está debaixo de uma escravidão e não consegue se levantar. Isso é sinal de morte espiritual. E o que eu faço, missionária? Posicionamento, decisão. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho força. Ei, Jesus, Ele te fortalece. Se você falar, Jesus, eu quero ser livre do cigarro, Jesus, eu quero deixar da cachaça, Jesus, eu quero ser livre de qualquer coisa, Ele está contigo para te levantar, Ele está contigo para te colocar de pé. Você crê no Senhor? Você crê que Ele pode te levantar? Você crê que Ele pode te libertar? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Há muitos sinais de morte espiritual. Eu vou falar de alguns apenas. Quando há uma resistência muito grande em tomar uma decisão, por exemplo, eu sei que eu estou errado. Em algum ponto da minha vida eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou em pecado. Mas eu resisto em tomar uma decisão. Eu demoro muito para tomar aquela decisão. Então o diabo ele vai ganhando força. Ele vai ganhando, conquistando território. Quando eu me dou conta, eu já não oro mais, eu já não estou mais com intimidade com Deus, sim ou não? Né? Tem horas que a gente leva um susto. Meu Deus, preciso orar mais, Jesus. Estou em falta contigo, Senhor. Então quando há uma resistência muito grande de tomar uma decisão, é onde o diabo ele ganha força. E é aí que nós temos que nos posicionar. Sabe aquele pensamento? Ah não, amanhã eu caso. Ah, estou vivendo junto, mas o papel não quer dizer nada hoje em dia. Amanhã eu caso. Não, amanhã eu faço tal coisa. Mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Um outro sinal, irmãos, também de morte espiritual, que eu vejo muito nos dias atuais, é a cegueira espiritual. Irmãos, como tem pessoas cegas espiritualmente. Essa semana a gente estava orando no monte, e eu fiquei muito triste, porque uma pessoa que se batizou, que eu discipulei ela para o batismo, e hoje ela está na macumba. Como assim, missionária? Morte espiritual chegou. Por quê? Ou por alguma ferida da alma, ou por uma carência, ou por qualquer situação que a pessoa se encontrou, e o inimigo veio, lançou uma seta dizendo que Deus não a ama mais, que não tem mais jeito para a sua vida. Então é uma série de fatores que pode ocasionar uma morte espiritual.
E não é só para quem está lá fora, Deus está falando com quem está aqui dentro, porque Ele nos ama. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, há muitos sinais que a gente pode perceber sobre morte espiritual. Agora, interessante, irmãos, porque quando eu estudava essa palavra aqui de Ezequiel, capítulo 33, o versículo 11 em específico, quando Deus fala para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, fala para a nação de Israel, fala para eles, que eu não tenho prazer na morte deles. E aí o Espírito Santo falou comigo: quando Deus sente prazer em nós? É forte, né? Quando que Deus sente prazer em nós? Quando nós nos arrependemos. Quando há um arrependimento. Então Deus, Ele se alegra em nós. E Ele sente prazer em nós. Aleluia. Este versículo, ele revela o coração de Deus. O quanto Deus nos ama. O quanto Ele tenta trazer a nossa vida próxima dEle. O Senhor, Ele tem prazer quando há arrependimento. O que é arrependimento? É uma metanoia. É uma mudança de mentalidade. Quando a gente vem do mundo para a presença do Senhor, a gente tem, o costume de conduzir a vida conforme acha que é certo. Sim ou não? Não, eu vou a hora que eu quero, faço a hora que eu quero e tal. E assim a vida sem Jesus lá fora. Agora, quando a gente vem para Jesus, que o arrependimento acontece, essa metanoia é automática. É uma nova mentalidade, irmãos. Então Deus, Ele sente prazer quando um pecador se arrepende. A Bíblia não fala que há festa no céu quando Jesus cura o canceroso, mas a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então Deus tem prazer quando alguém se arrepende. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então só haverá vida, irmãos, abundante, essa vida que Jesus veio para trazer, dizendo assim: olha, eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Quando o arrependimento chega, a vida abundante também chega. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é interessante que Provérbios capítulo 28, versículo 13, 14, a palavra do Senhor diz assim: que aquele que confessa os seus pecados e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas aquele que endurece o coração, ele terá problemas. Então, confessar e deixar alcança a misericórdia. Não importa o que aconteceu comigo, contigo. Nós pecamos, nós estamos em um corpo de pecado. Agora o problema é pecar e não confessar o pecado e não abandonar. Aí a morte espiritual se instala. Então quando a gente confessa e deixa, a misericórdia do Senhor alcança e a prosperidade vem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que tremendo. E Deus, Ele nos ama tanto, irmãos, que Ele sempre dá um jeitinho de nos avisar quando há alguma coisa errada na nossa vida, sim ou não? Alguém aqui já recebeu um aviso de Deus, né? Alguma vez? Olha, cuidado, olha, larga isso, e assim por diante. Abra comigo ainda em Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22. Eita glória, aleluia. Lucas 22, versículo 31 ao 32. Glória a Deus. Essa palavra aqui é tremenda, irmãos. Lucas 22, 31 ao 32. Disse também o Senhor:
Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Observe que Jesus ele usa uma palavra que diz que Satanás pediu para cirandar a Pedro como o trigo. O que significa cirandar? Significa peneirar. É quando eles peneiravam o trigo e separavam o trigo da palha. E aí Jesus estava falando para Pedro: ei Pedro, o diabo quer sacudir a sua fé, o diabo quer provar a sua fé. Aleluia, cuidado Pedro. Só que tem um detalhe: eu orei por você, Pedro, eu intercedi por você. Ao mesmo tempo que o diabo ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua vida, Jesus está sentado à direita do Pai, diz a palavra, e Ele intercede por nós. Então quando há um perigo iminente, Jesus me socorre, Jesus me cobre com teu sangue, Jesus me dá livramento dessa tentação. Jesus, eu não quero perder minha intimidade contigo. Jesus, eu não quero perder a minha comunhão contigo. Aleluia, que lindo isso aqui, irmãos. E realmente tudo que Jesus falou aconteceu na vida de Pedro. Quando Jesus foi preso, estava diante das autoridades, Pedro ficou com medo. E ele nega Jesus por 3 vezes. Mas Jesus havia intercedido por ele. E quando Jesus ele morre, ressuscita, que ele vai à praia, lá em João 21, estava Pedro pescando junto com os demais discípulos. E Jesus chega diante de Pedro e fala assim: ei Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, irmãos, não há motivo para ninguém desanimar. Não há motivo para ninguém ficar pelo caminho. Por quê? Ao mesmo tempo que o diabo vem para nos tentar, para destruir a nossa vida, há um advogado, há um intercessor, Jesus, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então há um alerta para nós aqui. O diabo sabe o potencial que tem na sua vida. Ele sabe o que Deus tem para você lá na frente. Então ele vai lutar hoje contra a sua vida, para te destruir, para derrubar você, para você não viver as promessas de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E eu estava buscando um exemplo aqui na palavra, para a gente concluir aqui, de uma pessoa que diante de um decreto de morte, ele se quebranta diante do Senhor. Está lá no profeta Isaías, lá no capítulo 38, quero ler para você rapidinho. Isaías capítulo 38. Quando Deus manda o profeta Isaías entregar um recado para o rei Ezequias. Quem conhece essa palavra? Aleluia. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Quando uma pessoa se quebranta na presença do Senhor, o que Deus pode fazer por ela? Diz aqui Isaías 38, versículo 1 ao 5. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Oh meu Deus, eu não sei qual é o pecado de Ezequias. Aqui fala de uma enfermidade. Mas quando Deus manda o profeta na casa dele, dizendo: ei, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Então eu entendo que Deus está chamando a atenção dele para um arrependimento. Então quando o profeta dá o recado e sai da presença do rei Ezequias, a atitude dele foi de se humilhar na presença do Senhor. E ele começa a chorar, e ele começa a se quebrantar. E no mesmo momento, eu acredito que o profeta nem havia saído ainda do local. Deus fala assim: ei, volta lá, Isaías, e fala para ele que pelo fato que ele se quebrantou, pelo fato que ele se humilhou na minha presença, ele não vai mais morrer, mas eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Quantos estão entendendo aqui? Ou seja, o diabo, ele quer destruir a sua vida, mas Deus, ele quer acrescentar a sua vida. Meu Deus, é forte, Jesus. Então, queridos, não vale a pena colocar a mão no arado e olhar para trás. Não vale a pena estar aqui no domingo à noite, durante a semana, estar nas quebradas da vida. Não vale a pena. Jesus, ele nos ama com amor incondicional. E a pergunta que impactou a minha alma, aqui novamente Ezequiel 33:11, o final do versículo. Ele faz uma pergunta dizendo: pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Essa pergunta, ela impactou minha alma. Por qual motivo eu vou continuar fria espiritualmente? Por qual motivo eu vou continuar morna espiritualmente? Por qual razão eu vou morrer no pecado? Não tem. Jesus é maior. Jesus já deu a vida. Jesus já morreu, perdoou o nosso pecado. Aleluia. Mas eu não sei como está a sua vida nessa noite. Em que área que o inimigo tem te oprimido? Quais são os seus conflitos? Quais são as suas dificuldades? Por que razão você vai continuar nesse raso? Por que razão você não vai viver as promessas de Deus que estão na sua palavra? Então o Senhor nos convida nessa noite para identificar o que tem causado morte espiritual em nós. O que tem esfriado o nosso coração? Será que é porque Deus te fez uma promessa e está demorando para cumprir, e você desanimou? Por qual motivo? Aqui o profeta Ezequiel fala assim: por qual razão você vai morrer, ó casa de Israel? Por qual razão? Não vale a pena. Deus, ele quer te levantar na sua presença. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Não sei como está a sua batalha, a sua peleja dentro da sua casa. Você que é pai, mãe de família, quem sabe os seus filhos não estão na presença do Senhor. Quem sabe é um familiar seu que não está na presença do Senhor. Ou de repente é você mesmo, entrou aqui desanimado, porque o inimigo tem lançado seta de desânimo na sua mente. Quem sabe você até tenta ter uma vida de oração durante a semana, mas acaba sucumbindo, acaba não orando, acaba não lendo a palavra, não se fortalecendo. Mas é uma noite que o Senhor, ele quer trazer cura, ele quer trazer vida na sua vida. Então fale com o Espírito Santo neste momento. Pode adorar uma canção. Enquanto isso nós vamos falando com o Senhor.
E o altar vai estar aberto para quem quiser vir aqui na frente, receber a oração, ser fortalecido no Senhor. Ou quem sabe você ainda não entregou a vida para Jesus, você tem liberdade para vir aqui na frente. E nós vamos estar te abraçando, orando por você, te ajudando a crescer espiritualmente. Vamos adorar o Senhor por um instante? Aleluia, feche seus olhos, comece a adorar o Senhor nesse momento. Aleluia, Jesus. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Escute, Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tem mais pessoas que precisam vir aqui na frente. Vem aqui, o Senhor está te esperando. Saia do seu lugar. Missionário, eu estou fraco, não consigo orar, eu preciso de ajuda. Saia do seu lugar. Aqui é o lugar, é a casa de misericórdia. Aqui é o lugar onde que Deus nos abraça. É onde que Deus Ele quer cuidar de nós. Missionário, eu gostaria tanto de me batizar, mas eu tenho problema com vício. Vem aqui, Deus quer te libertar hoje. Saia do seu lugar. Aqui ninguém vai ficar te acusando. Em nome de Jesus, igreja, vamos orar. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Saia, Jesus quer te dar vida. Jesus quer te dar vida. Aquilo que me custa, tu Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece. Oh, Espírito de Deus. Traga, Senhor Jesus. Traga o cansado, abatido. Aquele que está fraco, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, do teu altar e sacrificar, oh, aleluia, Jesus, aquilo que me custa. Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguém que precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador nessa noite, vem para frente. Isso.
Vem para cá, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Vamos orando, igreja do Senhor. Aleluia. Não saia da mesma forma que você chegou. Venha aqui ser fortalecido pela graça de Jesus. Venha ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Ah, papai querido, nós vamos orar. Tem mais alguém que precisa vir? Isso, venha, meu querido, venha. Eita glória, aleluia. Pode vir. Alguém abraça esse moço aqui pra mim. Abraça ele, William. Aleluia. Eita glória, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Isso, aleluia. Oh glória, aleluia. Meu Deus, Tu és tremendo, Jesus. Vai libertando, Senhor, vai curando feridas da alma, Senhor. Vai tirando toda a mentira do diabo na mente, Senhor, dessa pessoa. Ah, Senhor, traga liberdade no Teu Espírito, Senhor. Traga vida nessa noite, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, nome, Pai. Oh, glória, aleluia, Jesus. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Vocês que vieram aqui para frente, tem alguém que está aceitando Jesus como Salvador nessa noite? Faz assim com a mão, deixa eu ver. O Senhor chega, dá um passo aqui na frente. Aleluia, vem para cá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. O Senhor também quer aceitar Jesus, vem para cá. Oh, que tremendo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas alguém, irmãos, tem mais pessoas aqui dentro que precisam entregar a sua vida a Cristo. Sai do seu lugar, ainda dá tempo, venha. Jesus te ama, Ele não tem prazer na tua morte. Ele não tem prazer na destruição da tua vida. Ele quer que você viva na presença dEle. Aleluia. Se não tiver mais ninguém, nós vamos orar. Você que está recebendo Jesus, coloca a tua mão no teu coração, por favor. Isso. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, escreve o nome deles, Pai, no livro da vida do céu. Rompe agora com as cadeias do diabo na mente. Vai destruindo agora as obras do diabo contra a vida deles, Pai. Todo conflito na mente. Ah, Senhor, toda mentira, toda astúcia do diabo, que bata em retirada hoje, na autoridade do nome de Jesus. Escreve o nome deles, Pai, lá no livro da vida dos céus. Apaga o seu passado, apaga as suas iniquidades, Pai, e faça tudo novo a partir de hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.